Graça e paz. Um pouquinho da palavra de Deus. Isaías 53, versículo 3. Estamos falando sobre Jesus. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou o nosso sofrimento e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que era o Deus que estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado no julgamento injusto e mentiroso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos. Embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas, depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Até aqui. Então, nós estamos falando sobre a morte de Jesus. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus é que realmente Jesus seria oferecido como sacrifício. Ele derramaria o sangue dele para quebrar todo o poder das trevas, para perdoar os pecados e para sarar toda e qualquer enfermidade. Porque a enfermidade muitas vezes não é só física, ela é emocional, ela é espiritual, algo que está impedindo da pessoa ter saúde para ela poder exercer todo o seu potencial. E Jesus, ele veio para quebrar todas as cadeias, todas as barreiras. Mas aqui fala sobre ele ter sido um homem de ter experimentado muitas dores, muito sofrimento, muita angústia. E aí eu pergunto para você, muitas vezes nós passamos alguma dificuldade e nós pensamos que estamos sozinhos. Mas você consegue imaginar uma pessoa perfeita, que nunca errou, está sendo humilhada, sofrendo uma injustiça, tratado como um criminoso, uma pessoa que deixou um rastro de amor, de bondade, de tolerância, de perdão. Jesus, ele veio para fazer a diferença. Jesus condenou os hipócritas, os religiosos, aqueles que não tinham misericórdia. Ele curou no sábado, ele quebrou regras, ele mostrou para todas as pessoas que queriam matar a mulher adúltera, ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E muitas vezes nós não pensamos assim,
essa força, essa profundidade de falar. Todos nós somos humanos. E muitas vezes nós vemos o erro de alguém, o que nós queremos fazer? Julgar e condenar a pessoa. E a única pessoa que pode julgar retamente é o próprio Deus. Só Ele pode falar e julgar o que foi que aconteceu. Então, o que Ele quer? Ele sempre ensinou a perdoar, a ter misericórdia. E o que Ele disse para a pessoa? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusa? Eu também não. Quer dizer, a única pessoa que poderia falar para aquela mulher, olha, a partir de hoje você realmente vai morrer porque eu vou te dar uma pedra em você. Quer dizer, se ele atirasse uma pedra, todo mundo ia atirar a pedra também. E aí ela morreria apedrejada. Mas ele falou assim, ó, ninguém te acusou? Eu também não. Vá e não peques mais. Quer dizer, Deus deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Você errou? Veja onde foi que você errou. Aí ele deu uma segunda oportunidade, uma segunda chance de viver. E falou assim, vá e não peques mais. Muitas pessoas, às vezes, são perdoadas e elas são perdoadas, né? E aí o que elas fazem? Pecam de novo. E Deus, Todo-Poderoso, vai e perdoa de novo. Só que isso se torna um mau hábito. A pessoa vai e peca de novo. Então, o que podemos falar? Que Deus é perfeito e que Ele sempre fala. Então, vá e não peques mais. O que nós podemos fazer para não pecar mais? Examinar. Qual foi a atitude? O que foi que aconteceu para que gerasse isso? Foram más companhias? Foram más conversas que você ouviu? Foi talvez um pedacinho que você olhou e falou assim, o mundo é bom. Não, o mundo, ele jaz no maligno. E tem muitas coisas que as pessoas estão vivendo no mundo iludidas pelo maligno, que é Satanás, que está cegando a vida das pessoas para que elas possam estar como num circo, com aquele teatrinho de marionete. Ele fica manipulando as pessoas para as pessoas agirem de forma a ferir e entristecer o coração de Deus. Porque Deus, Ele é santo, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Porém, Ele fala, né, que tudo que o homem plantar, ele colherá. Então, nós temos que examinar aonde foi que eu errei. Por que isso se tornou um hábito que se repete? Porque esse vício de comportamento errado, o que eu posso fazer para melhorar? Então, se a pessoa tem que ver se ela pode usar as armas espirituais. Quais são as armas? É o jejum, é a oração, é a leitura da palavra, é meditar. Muitas vezes o comportamento está errado, tem que meditar e falar assim, Deus, que o teu doce e santo Espírito afaste de mim aquilo que não pertence a si de pessoas e me ajude a aproximar da tua palavra, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos fortifica, ela nos dá assim a direção. Jesus, né, ele é descrito em Isaías como conselheiro, príncipe da paz. Então, nós meditamos um pouquinho sobre Isaías e como que nós, como cristãos, possamos ter uma vida assim, cheia de vitória, cheia de alegria. É somente na presença do Todo-Poderoso, clamando a Deus por melhorar nossas vidas, nosso comportamento, nossos pensamentos, ter uma aliança, ter uma comunhão com Deus.
e que verdadeiramente possamos estar na luz, que é Jesus, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Graça e paz, um grande abraço, Patrícia.